Vem ser esclarecido? Venha para mais um momento de esclarecimento. Vamos ler aqui o que está escrito em Gálatas, apenas um versículo, para a gente trabalhar o esclarecimento nesse versículo. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do qual já vos tenho anunciado, seja anátema. Versículo 9, Paulo vai repetir a advertência. Assim como já vos tenho dito, agora, de novo, digo a vocês, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do qual já recebeste, seja anátema. Nós lemos aqui um texto que é muito importante o cristão atentar para essa advertência, para ele se manter prudente, para que ele não venha a ser tirado do caminho, para que ele não venha a ser levado por vento de doutrina, para que ele não venha apostatar da fé. Se o cristão guardar este conselho aqui, que a palavra nos revela para nós, igreja, isso aqui é doutrina para a igreja. A doutrina para a igreja é as cartas apostólicas, que é objetiva, foi dentro de um objetivo para isso, para instruir, corrigir, repreender, proteger os irmãos, advertir dos falsos ensinos, livrar os irmãos dos falsos conceitos. A doutrina para a igreja hoje, eu e você que é membro que forma a igreja, a doutrina que nós devemos estar seguindo é a de Cristo, que foi pregada pelos apóstolos, que está aqui nas cartas apostólicas. Cuida de ti e da doutrina, a doutrina de Cristo, que foi pregada pelos apóstolos. Para os cristãos, se você como cristão, discípulo de Cristo, for prudente a estar examinando as Escrituras, buscando conhecimento da doutrina de Cristo nas cartas apostólicas, você vai ser um crente firmado e firme, e não será levado por vento de doutrina, não será levado a viver um evangelho anátema, não será levado a desviar da fé, seguindo doutrina de demônio. Você não será levado a ser negócio de homens enganadores. Se você der ouvido à palavra, priorizar e se dedicar na tua vida de buscar o conhecimento da palavra, que a igreja tem que estar buscando examinar as cartas apostólicas, o evangelho, a doutrina de Cristo, dentro daquilo que Jesus ensinou e os apóstolos pregaram. Se você passar a colocar a sua vida buscando conhecimento do que a igreja, o povo de Deus, era ensinado, instruído, advertido pelas cartas apostólicas, você vai firmar sua vida na rocha. Você vai estar com a sua vida em Deus alicerçada. Então, vamos entender o que Paulo está dizendo aqui aos Gálatas. Capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai dizer aos Gálatas que se algum do meio deles pregasse um outro evangelho que Paulo não tinha pregado, ou viesse um anjo do céu, não é? E trazendo uma revelação de Deus, uma direção de Deus, que não estivesse de acordo com o evangelho que Paulo pregou, olha a responsabilidade que Paulo tem, mostrando para os irmãos que o que ele ensinou é o evangelho. É nisso que os irmãos têm que se manter para ser salvo. Tem que se conduzir, tem que guardar e ser guiado pelo evangelho. Olha a confiança de Paulo, porque foi usado por Jesus. Teve o Espírito Santo ali nele. Ele vai dizer aos irmãos, se vier qualquer um do nosso meio, pode vir Pedro, pode vir Tiago, pode vir João. Pedro era o ancião dos irmãos da igreja em Jerusalém. Pedro era o mais considerado porque
era o mais que teve a intimidade com Cristo. Pedro, João também, mas Paulo vai dizer, não importa se vier Pedro, não importa se vier João, seja qualquer um que for do nosso meio, vier até vocês. Olha o que Paulo vai advertir aos Gálatas, trazendo um outro evangelho, do qual não seja esse que eu vos tenho pregado, não recebam. Não importa quem é, pode vir um anjo do céu, não recebam. Porque se vocês receber, sofrerás, porque é anátema. Vocês vão estar sendo guiados, dirigidos no amaldiçoado. Vão estar em condenação. Porque vocês só podem se manter na salvação, guiado na direção de Deus, se vocês guardar firmemente esse evangelho que eu vos tenho pregado e andar nele. Rapaz, isso aqui é muito importante, irmãos. A autoridade para a nossa vida não é nenhum líder religioso, não, irmão. Não é nenhum homem que diz que é cheio de Deus, não. Nós temos que estar submisso na obediência, sendo guiado por ela sem questionar. É pela palavra, pelo evangelho de Jesus Cristo. Não importa quem é o líder, quem é o homem, quem é o pastor, o papa ou o padre. Se não traz o ensino de Cristo, não receba. Não tenha esse homem como de Deus. Não se dirija nas instruções dele. Não seja envolvido no ensinamento dele. É anátema. Não importa quem é o líder, qual é a igreja, qual é a religião. Seja evangélica, católica, testemunha de Jeová, mórmon, seja padre, pastor, ancião, seja quem for o líder de qualquer religião ou qualquer conceito religioso, se não condiz com o evangelho, não receba. Não viva dentro dessa direção, dessa instrução, dessa doutrina. Paulo vai dizer, não importa, irmão, quem é que vem até vocês. Vocês têm que estar prudentes a estar no evangelho. Vocês não têm que estar ali, aqui e acolá. Vocês não devem ser guiados por fulano, ciclano ou beltrano. O que vocês têm que ser prudentes é cuidar da vida de vocês na doutrina. O nosso trabalho é ensinar, é ministrar, é levar para vocês a doutrina. E o compromisso de vocês é ser prudente, a cuidar de vocês na doutrina. E se manter firme e fiel no Evangelho de Cristo. E se alguém vem ter com vocês e não traz o Evangelho, não recebam. Não se submeta a essa regra, a essa norma, a essa liderança, a essa direção de vida, formalidade, que não condiz com o Evangelho. É o que Paulo vai dizer aqui aos Gálatas. Primeiro capítulo de Gálatas, versículo 8 e o 9. Pode vir quem for, trazendo um outro evangelho, um outro conceito, princípios, valores, doutrina, ensinos de Deus para vocês, que não condiz com o evangelho, não receba. E agora eu quero chamar a sua atenção para esclarecer você de ensinamentos e doutrinas e vida religiosa que você pode estar vivendo, que não é o evangelho. Não é o evangelho. Conheça agora o que você pode estar vivendo, o que a multidão religiosa está vivendo dentro das igrejas, ensinada pelos pastores, que não é o evangelho, daquilo que não é o evangelho. Chamo sua atenção. Tive algumas interrupções aqui, mas a gente vai continuar, porque afinal de contas eu estou no trabalho, né? E estou aproveitando aqui para levar para vocês o esclarecimento, o ensino. Mas eu quero convidar você agora, meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, principalmente você que está na fé, para você aprender, se firmar na fé, não ser levado por vento de doutrina, não viver o engano pensando que está na verdade. Paulo vai dizer aqui, na sua primeira carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, seja quem for o indivíduo, viesse um anjo do céu, pregando um outro evangelho que não seja aquele que ele pregou para os Gálatas, não recebesse. Porque o evangelho que Paulo pregou, Paulo tinha convicção que se alguém trouxesse algum outro conceito contrário ao evangelho que ele pregou, não vinha de Deus, era anátema. Porque Paulo, ele recebeu de Cristo o que deveria pregar. E Jesus não mandou ninguém criar novidade. Jesus não mandou ninguém criar meios.
Jesus não mandou ninguém criar inovação para o povo crer, para o povo viver, para atrair o povo. Jesus não mandou ninguém criar nenhum movimento religioso para atrair a multidão. Jesus mandou pregar o Evangelho. E Paulo vai dizer, se alguém vier até você e não traz o Evangelho, não receba. Então você tem que entender o que é o Evangelho. Será que você está vivendo sua vida de regra de fé e prática? Está sendo ensinado, instruído? Está praticando movimentos como se fosse de Deus que o Evangelho manda? Será que isso que você vive, o Evangelho orienta? O Evangelho informa? O Evangelho nos conduz a viver isso? Porque o que é o Evangelho? É uma informação, é um conhecimento que nós temos que ter para uma vida com Deus. O Evangelho é isso. Por onde estamos buscando, por onde encontramos salvação, por onde chegamos a Deus, por onde temos comunhão com Deus, por onde somos aceitos por Deus. O Evangelho mostra isso para a nossa vida com Deus. Será que você está vivendo no Evangelho? Instruído, guiado, dirigido no entendimento pela direção do Evangelho? Será que você está sendo instruído, formado pelo ensinamento do Evangelho? É aí que eu quero chamar a sua atenção, irmão. O que é que o povo vive hoje? O povo hoje é ensinado a fazer campanha de chave, campanha de vitória, campanha de prosperidade. Isso não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho não ensina isso. O povo é ensinado hoje a buscar a Deus subindo o monte, porque é ensinado que ali é o lugar místico, onde Deus se manifesta com mais poder, onde Deus revela. Isso não é o Evangelho, irmão. O Evangelho não ensina a buscar nenhuma revelação em canto nenhum. O Evangelho já nos traz a revelação de Deus. Hoje o povo é ensinado a estar dentro de um ambiente chamado igreja, onde é ensinado que ali é a casa de Deus, que ali é o lugar de adorar a Deus, que ali é o lugar de buscar a Deus. Isso não é o Evangelho, irmão. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho não ensina a fazer sacrifício religioso de campanha para alguém ter vitória, para alguém conquistar a bênção, para alguém ter prosperidade. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho nos ensina a confiar e esperar no Senhor, sabendo que Ele é o provedor da nossa vida, se mantendo fiel a Ele e andando pela palavra. Acomodar-se, se acontentar, se alegrar com o que tem. Não é estar buscando sacrifício religioso para que Deus dê isso, dê aquilo outro. Porque Deus não é o nosso servo. Deus não é o gênio da lâmpada mágica, que você faz o pedido e Ele atende. Então, temos que entender o que o Evangelho ensina-nos para viver e o que muita gente está vivendo dentro da igreja, que não é o Evangelho. O Evangelho não ensina ninguém a viver sacrifício religioso de forma nenhuma. Nós não fomos chamados para viver nenhum sacrifício de vida religiosa para Deus abençoar. Nós fomos chamados para crer no sacrifício de Cristo, por onde somos abençoados. E todas as bênçãos de Deus já estão na nossa vida guardada. Nós não fomos chamados para fazer campanha da vitória, para Deus nos dar a vitória. Nós fomos chamados a crer em Jesus, porque a vitória Deus nos dá por Ele. 1 Coríntios 15, 57, Paulo vai dizer, graças a Deus, que já nos deu a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, campanha de vitória, campanha de marcha, campanha não sei de quê, campanha disso, não é o Evangelho. Isso é anátema. Isso tira você da direção de Cristo. Cuidado, viu, irmão? Você está sendo instruído e conduzido no anátema. Você está vivendo sacrifício religioso anátema, em vão. O Evangelho não manda você fazer nenhum ritual religioso para ter comunhão com Deus. O Evangelho nos ensina que em Cristo nós somos templo e morada de Deus, onde Deus habita. Eu não preciso buscar comunhão com Deus dentro de culto religioso. A minha comunhão com Deus, a sua comunhão com Deus, a comunhão com Deus do cristão para permanecer, depende da palavra, se manter fiel à palavra. Que é a palavra que nos mantém em santidade com Deus para não pecar. Não é dentro de sacrifício religioso. O que não é o Evangelho que o povo está vivendo dentro das igrejas? Batismo nas águas.
como meio de remissão de pecado, como meio de você nascer para Deus, como meio de você entrar e ser inserido no reino de Deus. Batismo nas águas, ritual cerimonial de igreja feito pelo homem, como forma de você ser salvo. Isso não é o Evangelho, irmão. O Evangelho não ensina ninguém a se batizar em nenhuma água de igreja. Jesus não ensinou isso a ninguém. Os apóstolos não ensinaram isso a ninguém, como nenhum meio de graça nenhuma. Guardar sábado, isso não é o Evangelho, irmão. Dar dízimo, isso não é o Evangelho, irmão. Isso é anátema, irmão. Isso é sacrifício que você está vivendo dentro de mentira. O Evangelho não ensina nada disso. Seguir o teu líder, porque ele é a autoridade espiritual para a igreja. Isso não é o Evangelho, irmão. Em canto nenhum Paulo ensinou isso a ninguém. Não, siga Pedro, siga Paulo, siga João, porque ele é o líder, ele é a autoridade espiritual e você tem que seguir a ele. Isso não é o Evangelho. Paulo não ensinou isso a ninguém. Paulo ensinou aos irmãos, se não tiver no Evangelho, não receba. Seja quem for o indivíduo, você tem que ser guiado pelo Evangelho, que é por Cristo, não é por líder nenhum. E aqueles que estão entre nós ensinando, vigia com eles. Se não tiver na palavra, se aparta deles. O Evangelho ensina isso. O Evangelho não ensina ninguém a estar dentro de igreja senão não é salvo. A seguir os líderes sem questionar porque são autoridade de Deus, são autoridade espiritual para a igreja. É mentira. O Evangelho não manda você ser preso, devoto e praticar e guardar a doutrina de igreja nenhuma. O Evangelho não ensina isso, irmão. Então o povo está vivendo uma vida maldita. No lado espiritual é maldito, irmão. Você pode estar se sentindo bem, você pode estar satisfeito, você pode estar vivendo a conveniência dos teus ajuntamentos, das tuas congregações, você pode estar se alegrando, dizendo, foi muito bom, me alegrei muito. Isso é bom para a emoção. Agora, para o entendimento e a razão, tira você. Isso vai te trazer maldição dentro do entendimento espiritual, porque você está desviando da verdade. Você está privado da verdade, você está sendo distraído. Porque vida com Deus é com entendimento, conhecimento no Evangelho. Não é dentro de emoção, de alegria, de poder, de manifestação de culto dentro da igreja. Vida com Deus é com a sua atenção no Evangelho. Com a sua vida cuidando, andar na doutrina para não desviar dela. Isso é a vida com Deus que Deus quer de nós. O Evangelho não ensina a você viver sacrifício de vida religiosa dentro de culto, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O Evangelho não ensina a você estar vivendo obra de igreja como obra de Deus. Isso não é o Evangelho. Buscar a Deus dentro de igreja, isso não é o Evangelho. Ser de Deus estando numa igreja, isso não é o Evangelho. O Evangelho não ensina nada disso para ninguém, irmãos. O Evangelho não leva ninguém a ser escravo, devoto, praticante, consagrando sua vida a uma instituição religiosa. Vivendo dentro daquele ambiente centralizado, na dependência ali da vida com Deus, naquele ambiente. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho não ensina você estar sobre a autoridade e o domínio de nenhum líder religioso dentro de nenhuma igreja. O Evangelho não ensina isso. Então, você tem que conhecer o que é o Evangelho para você seguir a sua vida com Deus, não dentro de igreja evangélica, mas dentro da direção do Evangelho, para você não estar vivendo no anátema. Não confundam o Evangelho de Cristo, que é uma informação que você tem que ter o conhecimento e andar nela com entendimento, com igrejas evangélicas, que levam o povo a viver sacrifício, ritual, devoção, prática religiosa, como se fosse para Deus ser salvo. Não confundam o Evangelho de Cristo com igrejas evangélicas. Jesus não mandou ninguém estar dentro de igreja evangélica. Jesus mandou crer no Evangelho para ser salvo. Não está dentro de igreja evangélica, praticando as obras, vivendo ritual para ser salvo. Então você tem que entender o que é o Evangelho. Jesus, ele disse que se a gente guardar a palavra dele, vamos receber a coroa da vida sendo fiel até a morte. Jesus não advertiu ninguém a estar dentro de nenhuma igreja, cumprindo nenhuma devoção, praticando nenhum ritual, nem sendo feito nenhum cerimonial como meio de graça.
O que Jesus disse foi: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Tudo que o povo está vivendo hoje dentro das religiões, das igrejas evangélicas, não é o evangelho de Cristo. Jesus não mandou ninguém estar dentro de culto, gritando, correndo, pulando, marchando, porque é o poder pentecostal. O evangelho não ensina nada de movimento pentecostal. Quem criou isso foi os homens nas religiões. Isso veio ser criado agora, irmão. Isso foi criado em 1900 e alguma coisa. Os apóstolos nunca ensinaram nada de pentecostal. É muita doutrina herética. É muito paganismo, é muito movimento vã, é muita coisa anátema, o povo vivendo como se fosse evangelho, como se fosse para Deus, dentro das igrejas evangélicas e das religiões, seja qual for elas, de outros segmentos. Então, Paulo vai dizer aos irmãos que os irmãos não deveriam receber nenhuma instrução, nenhum ensinamento, nenhum princípio, nem valor, que alguém viesse trazendo como se fosse de Deus. Se não fosse o evangelho que ele pregou, não receba, porque é anátema. Pode vir qualquer um do meio dos apóstolos. Paulo vai dizer, venha qualquer um do nosso meio, pode vir um anjo do céu. Não recebam. Vocês foram chamados para viver a fidelidade e se manter fiel a Cristo na doutrina dele. Não é a líder dentro de igreja, não é a doutrina de igreja. Tem pastor pregando aí que você tem que ser fiel à doutrina da igreja. Tem pastor pregando aí que se você não estiver na igreja não é salvo. Tem pastores pregando e ensinando o povo que o lugar de adorar, de buscar, de ser de Deus e estar em Deus é nas igrejas. Tem pastor pregando aí que o lugar de comunhão, de ligamento com Deus é nas igrejas. Isso não é o evangelho. Nem Jesus, nem os apóstolos ensinaram isso. Logo é anátema, irmão. Se tu está dentro desse ensino, praticando essa direção, tu está no anátema. Vai sofrer o juízo e a condenação. Porque tu estás fora da direção do evangelho. Salvação não é dentro de igreja, sendo fiel e praticante à obra e a usos e costumes e a formalidade de igreja. Salvação é pelo evangelho. Foi Jesus quem disse: quem crê no evangelho será salvo. Quem não crê será condenado. Salvação não é dentro da igreja, é no evangelho crendo. E o evangelho é uma informação que eu devo crer e ter o entendimento para andar por ele. Meus irmãos, é muito sério, irmão. Eu só levo aqui conteúdo sólido, robusto, para edificar a tua vida e te libertar com o entendimento da verdade, porque eu prego a verdade. Eu não estou aqui desfazendo de ninguém. Eu estou aqui refutando, questionando os ensinos que são pregados como de Deus, pelo povo aí que se diz de Deus, pelos líderes dentro das religiões. Se não é o evangelho, não receba. Se não é a doutrina de Cristo, não receba. E todo aquele que diz que é de Deus, que não está dentro do compromisso do evangelho, trazendo para você o ensino e a instrução do evangelho, não é de Deus, não receba, porque se receber, estará no anátema. Se receber, está em anátema. Vocês estão entendendo isso, irmão? É a palavra que nos adverte isso. Os apóstolos, escuta uma coisa aqui. Os apóstolos, nenhum deles nunca pregou isso que hoje o povo vive dentro das igrejas evangélicas. É o culto da Arca da Aliança. É o culto da vitória. Olha o que o povo se reúne para viver. Paganismo, misticismo, abominações. Que não é o evangelho. Da onde é que essas pessoas tiram isso, irmão? Eles não se dedicam à Bíblia. Eles não se conduzem pela palavra. Eles não estão formando você no conhecimento de Cristo. Porque quando você está numa igreja que o pastor te leva a dar dízimo, a guardar o sábado, ser batizado para ser salvo, está dentro de igreja como lugar central para a tua vida com Deus, para adorar, para buscar. Quando você é ensinado a fazer campanha de vitória, de marcha, disso, daquilo outro, culto de revelação, culto de profecia, você está sendo conduzido no anátema. Isso não é o evangelho. O evangelho não ensina isso a ninguém. Então peço a vocês, vá ler a Bíblia, vá aprender, vá ser instruído, ser corrigido pela doutrina de Cristo, pelo que os apóstolos pregaram e ensinaram. É isso que nós devemos passar para o povo. Não é criar inovação, não é criar movimento, não é trazer visão nem revelação. É levar para o povo que já está revelado aqui no evangelho.
na palavra de Cristo. Amém? Deus abençoe vocês. Sejam prudentes, cuida de ti e da doutrina, porque é isso que tu tem que fazer para se manter na salvação.